Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 101, Salmo de Davi. Esse é um salmo, ele foi composto por Davi já no início do seu reinado. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, me ajudassem na leitura desse salmo tão precioso, que é um modelo de bom rei, é um modelo de bons ensinamentos para todos nós hoje. Amém? Vamos ler. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém, amados? Você pode se assentar. Como eu falei logo antes, amados, esse salmo foi composto por Davi no início do seu reinado, e ele tomou várias decisões para alcançar um propósito justo, atentando para o caminho da perfeição. E andaria na sua casa com sinceridade de coração, como está no verso 2. Em seguida, ele tomou a decisão de escolher os amigos com rigoroso cuidado, de modo que corações perversos e pessoas ímpias se afastassem dele. Não aceitou o engano, a fraude, que deveria ser banido de sua casa. Era um excelente projeto se tivesse feito isso durante toda a sua vida. Se ele tivesse mantido fiel ao projeto. Mas aconteceu um problema lá do adultério com Batseba, aquelas coisas que nós conhecemos, não vamos entrar nesse detalhe, mas ainda naquele momento ele estava sendo justo, ele estava procurando o melhor, ele não queria associação com pessoas que não conheciam Deus, pessoas más, perversos, que vivem na iniquidade. E ele estava falando na primeira parte do reinado dele, na sua família, na sua casa, que era o palácio. Depois ele fala da questão pública. Mas, amados, isso tudo tem a ver com nós hoje, conosco. Amém? O salmista, ele viveu no início do seu reinado em sua casa, e de acordo com o projeto de Davi, nós hoje precisamos viver em casa, na rua, no trabalho, no lazer, na igreja, em todos os lugares que estivermos. Precisamos barrar a entrada da perversidade, da maldição em nossa casa, em nossa vida, em nossos corações, em nossos ministérios, na igreja. Devemos ter esse cuidado. Davi expressa seu profundo desejo de revelar a bondade e a justiça de Deus no contexto mais íntimo da sua vida, no lar. Integridade, amados, começa em casa, porque é justamente em casa que revelamos a realidade de quem somos. É na nossa casa, no nosso interior do nosso lar, como nós vivemos, é que nós mostramos quem somos nós. O primeiro e único ponto, esse aqui é o título, desculpe,
Pode voltar um pouquinho só para... Eu acho que vocês até viram, né? Eu que não vi. Desculpe. Fechemos nossos olhos para o mal. Esse é o Salmo 101. E o primeiro ponto é o reavivamento verdadeiro revela-se no lar. Efésios 5, 18 e 19, que eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amados, aqui há um contraste entre o vinho, o álcool e o Espírito Santo. Há um contraste muito grande. No vinho, andar cambaleante, as pessoas bebem e andam cambaleantes, para cá e para ali, sem direção, sem nenhuma perspectiva, sem objetivos, sem direção alguma. Essas pessoas estão numa situação muito complicada. Ele não tem firmeza no andar, tem a mente entorpecida, pode até cantar alguma coisa, mas são cantigas mundanas, cantigas do mundo, cantigas talvez até com duplo sentido, um duplo mentiroso, ou uma situação de coisas dúbias, né? Que falam uma coisa, mas é outro sentido. Essas são essas pessoas entorpecidas, e os seus dias são perdidos, seus pensamentos são perversos, maus, não se comunicam claramente com ninguém, não falam coisa com coisa. Olha, essa é a grande diferença. Em contraste a tudo isso, o discípulo tem um coração repleto de comunicabilidade, louvor e música, gratidão, contínuo desejo de servir. Essa é a diferença muito grande entre o espírito e a carne, entre o espírito e o vinho, os vícios, essas coisas todas. Amados, há muita gente que acredita num avivamento espiritual. Pensam que avivamento espiritual é aquele oba-oba, e solta foguete, solta fogo, não sei o que, balão, enche aquele negócio todo. Não é isso, não. O reavivamento é algo espiritual no nosso interior, de nós, de dentro para fora. Este é o reavivamento verdadeiro. Não é aquelas coisas de oba-oba, não. Há pessoas que acreditam num avivamento espiritual, onde o homem depende do próprio homem. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Nada podemos fazer se não tiver Deus na sua prioridade. Amados, quantas vezes é necessário que nós tenhamos que dar prioridade a Deus em nossas vidas? Isso nós falamos sempre aqui, porque isso está a olhos vistos. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Mas pessoas teimam em inverter a posição. Não, primeiro o aniversário e tal, depois eu vou para a igreja no outro domingo e tal, fica nessa coisa toda. Eu não sou contra o aniversário de ninguém, mas no domingo é dia do Senhor. Por que tem que fazer no domingo? Não, amados, nós temos um compromisso com Deus. E talvez naquele domingo Deus tenha uma bênção maravilhosa para lançar no coração daquela pessoa, e a pessoa está lá no outro lado, né? Pensando que é tudo bem, às vezes até no meio de pessoas que não são crentes. Amados, isso aí é terrível. Não falam a mesma linguagem, amados. Ah, mas é meu pai, minha mãe, minha mulher. Não importa, amados. Você é filho de Deus, hoje você é uma nova criatura. Você não está denigrindo, nem
distanciando ninguém da família, não é isso. Mas você dá prioridade a Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, e você será sempre abençoado. É verdade, amados. O homem de Deus não é necessariamente aquele que prega mensagens poderosas, dirige um louvor arrepiante, jejua e ora por horas, que vive de evento em evento, vive de ativismos na igreja, é isso aqui e faz isso aqui. Não é só isso, amado, isso não é o reavivamento. O reavivamento verdadeiro vem quando o Espírito de Deus usa a palavra de unção dele para transformar pessoas à imagem dele, da imagem de Deus. O que faz a diferença nas nossas vidas é a unção do Espírito Santo de Deus, não é outra coisa, amados. Quando você ouve a voz do Espírito Santo para poder ser transformado primeiro, para depois transformar, é uma coisa diferente. Você vai ver, você vai sentir que aquilo não é coisa qualquer, é uma coisa que veio do alto. E começa, no caso, até começa as pessoas que pregam, ensinam na escola bíblica, começa por nós. Nós precisamos viver para poder realmente ter essa autoridade. Se nós não vivemos isso, pregamos aquilo que não vivemos, seríamos hipócritas e mentirosos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. Esse é o verdadeiro reavivamento espiritual. Começa de cada um de nós, por cada um. Quando de forma sobrenatural Deus muda as tendências naturais do nosso coração e nos transforma de dentro para fora, aí nós experimentamos o verdadeiro avivamento. Se você quer fazer parte de um reavivamento verdadeiro, mesmo nesses dias tão difíceis, permita que Jesus transforme seu lar, seu espírito, pelo seu espírito. Hoje, mais do que nunca, Deus está chamando homens, mulheres, jovens, adolescentes para serem corajosos, para enfrentar as tempestades do mal, para ir contra a multidão que tolera o mal dentro da própria casa e que baixa a guarda e dá ao diabo livre acesso aos seus filhos. O texto do Salmo 101, amados, continua ensinando como devemos fazer isso. Está fazendo? Quer? Deixa eu ver. Tá bom. Alô? Amém, amados? O primeiro e único tópico, amados, desta noite o primeiro tópico é não assistir o que não presta. Salmos 25, 3. Salmo 25, 3. Coisa. Há um engano aqui nisso aí, amado. Não é bem isso aí. Não preciso colocar nada não. Salmos 25, 3. Não considere isso aqui. Eu acho que eu errei isso aí, tá? Bem, o que deve ter aí é Salmos 101, versículo 2, parte B, e versículo 3. Tá? Não é o Salmos 25, 3, não. Podemos consertar isso lá? Salmos 101, tá? Versículos 2, parte B e versículo 3. Amém? Não é Salmo 25, 3. Vamos lá.
Amados, agradar a Deus no lar deve ser a prioridade do fiel discípulo de Jesus, que é o nosso relacionamento familiar, onde primeiro deve manifestar-se e desenvolver-se a verdadeira santidade de vida. No lar deve ser o nosso propósito de coração buscar a Deus em oração, estudar sua palavra, realizar o culto doméstico, demonstrar amor e solicitude aos membros da família e protegê-los. Presta atenção em proteger. O sacerdote do lar tem obrigação de proteger sua família, de proteger sua esposa, de proteger seus filhos. Essa é uma das ações do sacerdote do lar, proteger. Sabe o que é isso, amados? Sua mulher vai ficar aqui e você vai deixar sua mulher sozinha e vai embora, vai dar uma volta não sei por onde, sem tanta necessidade, nem é questão de trabalho, nem nada, e deixa sua mulher sozinha. Você está desprotegendo sua mulher. Você é o sacerdote do seu lar e você tem o direito de ser protetor da sua esposa. Você não é uma pessoa presente com seus filhos. Você não está protegendo sua família. Você está dando abertura para que o inimigo de nossas almas tome conta. Amados, nós devemos ser ousados e corajosos para enfrentar essas coisas, em defesa da nossa família cristã, que hoje nós vemos isso aí na rua, muito arrebentado, quebrado, tudo isso, amados. Destruído, famílias destruídas, por falta disso. Da presença do sacerdote, de confrontar, de chamar a atenção, sabe? Nada de... Sacerdote não pode ser ninguém frouxo. Eu digo sempre isso, amado. Hoje nós vemos por aí por fora, eu vejo isso, muitos, até pastores mesmo, frouxo, mole, gente mole, que até tem medo dos filhos, tem medo de todo mundo, não sei o quê. Que é isso? Não posso chamar porque vai ficar frustrado. É mentira do diabo. Isso está na palavra de Deus. Discipline seus filhos para que eles andem nos caminhos do Senhor. E você verá a recompensa mais tarde. Você não vai bater, você não vai matar, você não vai fazer nada disso. Você vai confrontar com a verdade da palavra de Deus. Aí você vai ver os benefícios que isso vem trazer para a sua vida no futuro bem próximo. E nunca vai acontecer uma situação de dizer, poxa, onde foi que eu errei? Tá? É ruim, mas é verdade, a gente precisa falar. O sacerdote do lar é protetor da família depois de Deus. Viver uma vida íntegra e não contemplar a iniquidade dos olhos. Lá no verso 13, o que é que fala? No verso 3, quem pode ler aí para mim, por favor? Amém. Nada disso se pegará a mim. Amados, o que vemos na TV hoje? Novelas, tá? Internet, filmes pornográficos, perdem tempo preciosíssimos à frente do televisor, vendo os programas indecentes, cheios de palavrões. Muitas vezes no trabalho, na faculdade, colégio, você é convidado para um passeio com os colegas, para uma festa e você vai. Chegando lá, você vai sentir um peixe fora d'água. Quando você vê aquela coisa, poxa, não era aquilo que eu esperava. De repente, o Espírito Santo diz a você, o que é que você está fazendo aqui? Isso aqui não é o seu lugar. Amado, eu já passei por isso, logo no início que eu me converti. Eu já passei. O Espírito Santo fala com você, quando você está com boa vontade de obedecer a palavra de Deus.
precisamos ter integridade em casa. Muitas vezes nós demonstramos menor integridade em casa do que em qualquer outro lugar. Baixamos nossa guarda e deslizamos em hábitos que não agradam a Deus. Nós tratamos mal nossos familiares, nós nos queixamos do nosso trabalho, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Ter integridade em casa significa viver o mais perto de Deus possível, mesmo nos nossos momentos mais íntimos. Uma vida de integridade glorifica a Deus diante daqueles a quem mais amamos. O que sua família diria diante do seu caráter? Ela acha que você honra a Deus? O que você precisa mudar a fim de glorificá-lo em sua casa? O salmista caracteriza esse reavivamento de integridade começando com nossos olhos. 3 vezes no Salmo, ele mostra a importância dos olhos numa vida santa. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Versículo 3, parte A. Amados, como a insignificante vida humana mudou ao longo dos séculos. Já no tempo do rei Davi, as tentações visuais eram um problema. Na realidade, o próprio Davi caiu nessa armadilha do diabo ao pecar. Contudo, não importa onde vamos hoje, onde estamos hoje, nossos olhos veem coisas que jamais foram expostas nos dias passados. As propagandas nas ruas e lojas, os comerciais de TV, no celular, em revistas, programas de reality show. É quase impossível evitar todas essas áreas por completo. Em qualquer parte, em qualquer canto você vê essas tentações. Jovens e adolescentes são o prato cheio para isso, amados. Serem enganados pelo Satanás, pelos olhos. E nós precisamos falar isso, alertando o nosso povo, para não cair no engodo de Satanás. Os atrativos do mundo, eu sempre vou dizer isso, amado, não vale nada. Enche nossos olhos de atrativos. Não, ali é muito bonito, porque fulano isso e tudo mais, às vezes até os colegas levam aos maus caminhos. Como é que disse? Nós temos que ter feito, nós temos que ter falado isso, às vezes eu me esqueço. As más companhias corrompem os bons costumes. É verdade. Há um ditado que todo mundo aqui no Brasil diz, aqui pelo menos na nossa terra diz, a minha mãe dizia, muitas pessoas dizem: diz-me com quem tu andas e te direi quem és. E é verdade. Quando você começa a andar com uma pessoa que há de uma vida, não, é meu amigo e tal, sabe, sou um colega lá do colégio, da universidade, o cara, ele está fumando maconha ali e não sei o que mais, porque ele está pensando até num assalto, não, mas não tem problema, é meu amigo. Não, amados, não pode. Porque se ele está fazendo isso e você concorda, você aceita e você conhece a palavra de Deus, você está incorrendo no mesmo erro que ele. O pecado abrange você também. Tome cuidado. Afaste-se dessas pessoas. Davi fez isso. Ele só admitia no reinado dele pessoas que fossem firmes, cheios de moral, de integridade. Ele não queria outras pessoas, não. Não aceitava, está fora. Só uma exceção que eu quero dizer: se você está evangelizando uma pessoa, porque ela sentiu o desejo de conhecer a palavra, e você quer ensinar, e você quer discipular, não tem problema. Você vai com ele, e você vai falar da palavra de Deus. Você vai fazer com que o Espírito Santo transforme a vida daquele homem, mas não permitir que ele transforme a sua vida. Isso acontece muito. Muitas pessoas vão para o mundo porque foram forçados, a transformação veio de lá, das coisas ruins, as coisas más, e a pessoa aceitou e caiu no fundo do poço. É isso, amados. Eu estou inventando alguma história? Eu estou inventando alguma coisa? Isso não está acontecendo, não, nesse país, nesse mundo todo, não só no Brasil. Quantas pessoas, amados, que sabem que estão em pecado e não se arrependem dos seus pecados? Por quê? Porque o seu conforto próprio, não, aqui está tudo bem, aqui eu posso fazer tudo,
Tem muitas denominações por aí que talvez a pessoa não me interessa isso, mas eu vou dizer, tem, então você pode fazer tudo. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu acho que eu não dou muito, olha, eu não dou muito para ser crente. Eu não dou muito para ser crente, sabe por quê? Porque tudo não pode. Tudo não pode. Eu disse para ela, é verdade. E você não tem esse estilo de crente, porque você não compreendeu que você precisa obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é invenção humana, foi divinamente inspirado. Está na palavra de Deus. Ela vai ser crente, mas não vai ser discípulo de Jesus. É quase impossível evitar todas essas áreas por completo. Porém, nós podemos nos recusar a olhar para as coisas vulgares e vis, indecentes, onde quer que estejamos, e sempre que se aproximem de nós, mantenha seus olhos puros. Rejeite as imagens perversas, evite o mal, lute contra o mal, contra a injustiça. Hoje está muito difícil andar de acordo com a lei, com a ordem, de acordo com a moral. Amados, há quase 70 anos, essa época eu era criança, eu, Renato, o Henrique, nós éramos crianças naquela época. Mas, amados, naquela época não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso, televisão, não tinha nada disso. O que tinha eram revistas em quadrinhos que falavam dos grandes mocinhos, os defensores da lei, que eu me lembro muito de um que era o Roy Rogers e sua companheira, que era a Dali Evans. Elas andavam nos cavalos e tal, eles atrás de assaltantes, de bandido, todas que fosse errado, eles iam levá-los à cadeia, tinha que prender, vamos atrás e prendi, botavam na cadeia, e nós, crianças, né? Crianças também, nós queríamos ser igual a eles. Daí eu formava, arranjava o meu cavalinho era aquele negócio da palma do açaizeiro, cortava aquele bico, fazia assim, montava no cavalo, vamos lá, cavaleiros, tal, eu sou o Roy Rogers, daí, bem, agora vocês lá, vocês são bandidos, aqui nós somos os mocinhos, tudo bem? Eu pensei, não quero ser bandido. Ninguém queria ser bandido, amado, ninguém, era uma dificuldade, todo mundo queria ser artista. Sabe, amado, é interessante isso. Hoje eu me lembro disso. Mas daí a gente tinha que impor. Não, bandido é tu e tu. O artista sou eu. Mas era assim. Mas olha, amado, aquelas pessoas perversas e tal, a gente tinha que correr atrás. Nós imitávamos aquele cowboy. Amados, isso não vinha do Roy Rogers, nem das revistas em quadrinhos, mas porque nós vínhamos de uma família que não tolerava a maldade, o crime, a violência, a injustiça. Era assim que nós éramos criados. Não, está errado. Negativo. O pai da gente está errado, não pode fazer isso, não. Não. Você tem que andar de acordo com a lei. É assim que era. Hoje, o mal é o que era bem antigamente. As pessoas são perversas, são más, e pensam que isso eles expõem isso na internet, como se fosse uma coisa cheia de orgulho. Que coisa imunda, suja. Isso está em nosso caráter de criança, em formação. Não toleravam nunca injustiça. E nós fomos crescendo com isso. Eu, às vezes, estava na rua, eu fui um garoto brigão de rua também. Quando eu vi um maior batendo no menor, eu ia lá em cima do maior e batia no maior. Quando eu podia. Uma vez me esfregaram a minha cara na pissarra, eu não consegui vender aquele cara, mas eu tentei. Mas aprende a ser contra essas coisas más, das perseguições, amados.
Porque isso vem do caráter, e nós precisamos criar nossos filhos nessa linha de obedecer à lei, às coisas de Deus, principalmente, as leis constituídas, que são constituídas por Deus, e nós precisamos obedecer. O mal hoje está levando vantagem sobre o bem devido às más informações de TV, do cinema, da internet, do celular. Muitas pessoas pensam que seguir certos atores, seus exemplos, cantores, até alguns líderes políticos, que não usam de integridade moral quando dizem que os fins justificam os meios. O caráter deles veio lá, vai ver quem eram eles na criança, quem eram os seus pais. É o que o Brasil está cheio hoje. Aborreço o proceder dos que se desviam dos pervertidos. Nada disto se me pegará. Em outras palavras, o salmista diz: não serei contaminado por eles. A frase nada se me pegará significa literalmente: não grudará em mim. Ou seja, eu não permitirei que a influência má me atinja. Fugirei do mal. A sujeira não me tocará. É importante ressaltar que as seduções do mundo realmente grudam em nós. Imagens pornográficas, cenas de filmes, fotos da internet ficam gravados no nosso disco rígido, cerebral, e não se apagam nunca. Não se apagam nunca. Está aqui no nosso disco rígido, nossa mente. E dificilmente se apagam. Também enchemos nosso cérebro com imoralidade em forma de músicas imorais que se fixam em nossa mente em nome da cultura popular. O segredo unânime da palavra de Deus é fugir da imoralidade e da perversão. 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus, mais do que qualquer outro ato pecaminoso, porque profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Guarde isso na sua mente, amado. Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, é dentro de mim. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Versículo 6, parte A. Davi declara que procuraria os fiéis da terra. Isso quer dizer que ele escolheria como modelo e como amigos aqueles que fossem tementes a Deus e verdadeiros. Nossos amigos e colegas de trabalho, de universidade, de colégio, se não forem fiéis a Deus, podem nos influenciar de forma negativa. Aquilo que eu falei ainda agora. Pode virar o feitiço contra o feiticeiro. Em vez de você influenciar pelo poder do Espírito Santo, pela vida que você leva, pela como você é, como você se mostra para as pessoas, em vez de você mudar o pensamento daquelas pessoas, eles vão transformar a sua vida e vai lhe levar para a vida que eles estão levando no mundo de perversão, no mundo da maldade deste mundo. Este mundo é perverso e mau. A terra é boa, porque foi criada por Deus. Mas o mundo jaz no maligno, como diz a sua palavra. Amados, eu não estou me referindo a ninguém aqui. O Senhor, quando me deu essa palavra, eu comecei a meditar, orar, para que o Senhor me desse esclarecimento. Por que esse Salmo 101? Mas tem uma razão de ser que eu não sei. Aqueles, porém, que são comprometidos com Deus e a sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela. No Salmo 97:10 diz: vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra da mão dos ímpios.
Nós precisamos ter cuidado quando participamos dessas iniquidades, olhando, aceitando as coisas malignas deste mundo, ainda que não praticando ativamente. Ah, mas hoje você está vendo, você está participando, você está junto, não, e o cara está fazendo tudo errado, mas ele está pensando aqui que ele está praticando também. Olha o que diz lá em Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Ninguém está isento disso. Se você está vendo as pessoas fazendo errado, você está achando muito bom, a pessoa está vendo prostituição, está vendo não sei o quê, e você está até lá, até torcendo, rindo e tudo mais. Não é eles que estão fazendo, mas você está praticando porque você está lá. Eu teria que fugir disso. Não, aqui não é o meu lugar. Estou fora. Era assim, amados. No mundo pagão, antigamente, o que não é diferente de hoje, não só pagãos, mas mesmo pessoas que se dizem crentes. A pessoa que ama o Senhor será provada de conformidade com o grau da sua abominação ao mal, enquanto que essa pessoa viver aqui na terra. Outro dia, eu estava vendo uma reportagem de um jornalista que eu admiro muito, que eu gosto de ver porque ele é muito equilibrado, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa segura e verdadeira. Ele falou umas coisas, eu estava vendo isso, de repente passou uma coisa lá e uma pessoa entrevistando o outro, daí eu vi uma pessoa dizer lá, um ex-pastor de uma igreja aí, ex-pastor, ex-missionário, e pelo nome dele, eu me lembro que eu vi aqui em Belém uma vez, o nome dele é Wanderson, uma coisa assim. Ele foi da Jocum, não sei o que, depois foi para Manaus e tal, e falou tudo isso. Que ele era pastor, ele era missionário, blá, blá, blá. Começou a falar mal da denominação dele. Falou coisas. Quando ele começou a falar, eu já vou parar. Esse cara não é pastor nunca. Primeiro, não tem ética cristã, não tem moral. Porque o cara sai de uma denominação, não importa o que tenha feito lá, não tem o direito de estar criticando quem quer que seja. Você esteve lá, enfim, acabou. Talvez você nem tenha razão, mas as pessoas querem ser o dono da verdade. Ele falou tantas das coisas e aquilo estava me enervando com aquele cara. E a pessoa que está entrevistando, que quer seguidores, é o que acontece hoje na internet, quero ter muitos seguidores, e são os influencers. São aquelas pessoas que querem influenciar todo mundo e tem tantos mil seguidores. Isso é uma porcaria, uma bobagem. Sabe, amados? Uma bobagem. E ele falou umas coisas que eu não fiquei até o fim, mas essa parte porque eu pregava na igreja, e quando foi um dia, eu tinha que pregar sobre dízimos e oferta, eu nunca aceitei isso, daí esse nunca foi pastor mesmo. Não aceitei isso, e uma senhora veio perguntar para mim, disse, poxa, quer dizer que... não, se você dá quando você dá quando quiser, que ninguém dá dízimo, nós devolvemos aquilo que é de Deus. Não, você dá quando você quiser, não sei o quê. E daí quando um dia a mulher voltou com ele, eu disse, poxa, muito obrigado pela sua vida, viu? Ele disse, por quê? Porque quando você falou aquilo, eu continuei devolvendo o dízimo, e eu sou tão feliz hoje, sou tão feliz e eu agradeço pela sua vida. E ele declarou isso, e falou da denominação dele, e não sei o que mais, eu peguei e desliguei. Amados, de primeiro ponto é preciso você ter muito cuidado com o que você assiste na televisão, na internet. Muitas pregações, procure ver nas entrelinhas, examine na palavra de Deus, sabe? Pode ser quem for, pessoa mais famosa que anda na mídia aí, examine a palavra, as escrituras, ore ao Espírito para lhe dar esclarecimento. Porque ficou muito bonitinho aquilo, não vá atrás. Também não vá atrás dos pastores que ficam fazendo como se fossem os palhaços
no púlpito, fazendo as pessoas rirem simplesmente, em vez de se esquecer de falar da palavra de Deus, de falar de perdão, de falar de arrependimento, de falar de pecado. Não, são os humores dos púlpitos. Que é isso? A palavra de Deus precisa ser pregada. Os últimos dias estão chegando, amado, e o que é que nós estamos perdendo tempo com coisinhas que não tem nada a ver? Pare com isso, amado. Vamos ouvir a demonstração das pessoas, falando de pecado, de arrependimento, porque é isso que é o meio que nós precisamos viver. Não vá também procurar dessas igrejas motivacionais, que querem falar, mexer com os sentimentos das pessoas, e não sei o que, você tem que fazer isso, porque tudo que está na palavra é só que eles puxam o que fosse eles, e saem da palavra de Deus. Porque você tem que perdoar, bababá, aquelas coisas todas, que é claro, isso é na palavra de Deus, motivacionais. Poxa, que pregação, achei muito bom, mas não falam de pecado, não falam porque isso não dá ibope, como dizia antigamente. Atos 3,26 diz: tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outro para vós abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E Pedro enfatiza aqui que crer em Cristo e receber o Espírito Santo depende de renunciarmos ao pecado e separar-nos da iniquidade. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo habita em cada um de nós. Agora, vai depender de como você vai continuar, sabe? Pecado, arrependimento, perdão, buscando o Senhor, chorando aos pés de Deus. O Espírito Santo está lá sendo avivado. Há um reavivamento dentro de você. Você tem autoridade, tem poder. Você vê a unção derramar no seu coração. E aonde você pregue, aonde você fale, as coisas acontecem. Porque vem a palavra de Deus. Mas essas pessoas, às vezes, amados, nós temos que ter até misericórdia, né? E nós precisamos nos distanciar também de muitas dessas coisas para não sermos contaminados, para essas coisas não grudarem em nossos corações com as mentiras que o diabo vem e usa nessas pessoas. Lá no verso 7, o que profere mentira não permanecerá perante os meus olhos. Os fraudadores, caluniadores e trapaceiros, aqueles que têm uma reputação duvidosa, não podem pertencer no nosso círculo de relacionamentos, como diz no verso 5, quando Davi diz que destruirá com os que caluniarem o próximo, com os orgulhosos, não é matá-los, mas afastar dele essas pessoas. Nós precisamos nos afastar dessas pessoas por serem prejudiciais à nossa vida espiritual. Você não deve ter relacionamento nem associação com pessoas desse tipo. Pessoas que fraudam o imposto de renda, aqueles que fazem negócio, não é meia folha, como é? Me fugiu. Uma nota fiscal, uma meia nota fiscal. Olha, eu dou isso aqui e tal, tudo bem. Fraude. Não concorde com isso. Não concorde. Você não deve se associar. O que é associar? Estar junto. Estar junto. Teve um tempo que eu fiquei como dono da empresa, da Correia Serviço. Meu filho era funcionário público, não podia eu assumir no lugar dele. E uma vez vieram com essa proposta, até nas licitações, lá para a CIA. Não, negativo. O cara queria comprar. Olha, nós damos tanto para você desistir da licitação. Não, vamos continuar. Se você ganhar, ganhou. Se não, tudo bem. E nós ganhamos. Não foi preciso entrar em... Amados, quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos abençoa de uma maneira grandiosa. Porque nós estamos com a lei. E a lei é feita por Deus. Amém? Nós precisamos nos afastar dessas pessoas.
Não vou ter associação com quem quer dessa. Eu não quero amizade com essas pessoas. Ah, mas sabe o que é? É meu vizinho, é até meu parente. Não interessa. Ele está contra a lei? Não importa quem seja. Ah, quem é? É seu filho, é seu irmão, é seu pai? Ele está contra a lei, então está fora. Pastor, o senhor é radical. Não, eu sou a palavra de Deus. A palavra de Deus. O resto, não importa. Ah, ninguém vai gostar de... Eu choro. Eu quero que Deus me ame, que eu esteja sob as égides de Deus, que Deus possa iluminar a nossa vida, sabe? Uma vida de integridade dentro do lar, voltamos àquele assunto, tem enormes implicações para o tipo de entretenimento que permitimos em nossa família. O salmista pôs um filtro sobre seus olhos para não ter que contemplar o mal, resolveu evitar tudo que era inútil, perverso, corrupto, sensual ou simplesmente perda de tempo. Sabe quantas vezes nós perdemos tempo à frente de um televisor? Sabe, amado? Fazendo joguinho, jogo não sei o quê, olhando coisa que não presta. Perde tempo com isso, amado, quando você se passa horas e horas à frente de um televisor. A sua mente está acabada, está cauterizada com as coisas que estão lá acontecendo naquelas coisas, só sujeira, coisas que não lhe dá, não lhe edifica. E você fica andando para trás, fica enfraquecido, qualquer coisinha você está caindo, qualquer coisinha você está entrando em fraude, em corrupção. Você está pecando e não, às vezes, nem se arrepende. Nós precisamos, amados, de homens íntegros, solteiros e casados, homens de coragem que tomarão decisões difíceis ao evitar que a sujeira do mundo faça desfile em sua vida, em nossas vidas, que seguirão o conselho do apóstolo Paulo que disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, como está em Filipenses 4:8. Posso ouvir um amém de vocês, amado? Nós, discípulos de Jesus, devemos fixar nossas mentes nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas, que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e o livramento da ansiedade. Fica claro no verso 9 do texto: se assim fizermos, o Deus de paz será convosco. O resultado de fixar nossas mentes nas coisas do mundo será a perda da alegria, da presença íntima e da paz de Deus, e nossos corações serão sem proteção. Fechemos as portas das nossas casas, dos nossos ministérios, da nossa família, do nosso coração, às perversidades deste mundo. E o Deus da paz estará conosco, hoje e sempre. Amém, amado? Aplauda o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Se coloquem de pé, por favor, amados. Feche seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.